Bom dia, bom dia! Quinta-feira iluminada, que manhã abençoada. Gente, hoje bem cedinho eu fui com um grupo de mulheres participar de uma caminhada que aconteceu ainda em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que foi semana passada. E essa caminhada estava tão linda, assim, alegre, tantas mulheres, enfim, sociedade realmente abraçando a causa. E eu olhava para o céu e vi aquele céu azul, eu falei, gente, que oportunidade, que dia incrível. E não tinha idade não, eu olhava gente caminhando, mais idosa, criança com os pais, enfim, todo mundo aproveitando cada momento dessa manhã de quinta-feira. Tinha muita gente correndo para ir trabalhar, eu vi, porque eu saí de casa bem cedo e eu vi gente ralando, pegando a bicicleta, indo trabalhar, enfim, gente a pé. Então, assim, é uma ótima oportunidade para nós aproveitarmos o dia, tanto para trabalhar, como para se cuidar, como para fazer aquilo que a gente gosta. Enfim, são momentos que Deus nos dá para aproveitarmos cada segundo, cada milésimo, enfim. Nós precisamos aproveitar a nossa vida da forma que ela vem. Claro que existem várias situações que muitas vezes nos entristecem, a gente sabe disso. Mas são dias como hoje que vale muito a pena você olhar para o céu e dizer, Papai do Céu, obrigada pela oportunidade de ter a vida e estar aqui. Tá bom, minha gente? Praticar gratidão logo que você acorda é imprescindível para que você possa seguir o seu dia leve. Gente, o dia de hoje, olha só, Dia Mundial do Rim e das Doenças Crônicas. E a gente sabe que a doença renal, ela evolui assim de uma forma silenciosa. E é importante você ter o trabalho de prevenção, os cuidados, enfim, todas as informações. E hoje eu recebo a médica nefrologista, ela que é médica já há 18 anos, responsável técnica da Fundação ProRim, aqui de Balneário Camboriú, a doutora Isadora Felski da Silva já está conosco para conversar daqui a pouquinho, falar sobre a data de hoje, enfim, sobre N situações, inclusive até de como prevenir as doenças renais. E quais são essas doenças? Para você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, algum questionamento, quer interagir conosco, pode enviar para cá no 33601101, nesse contato do WhatsApp, para que a gente possa interagir com todos vocês também. E hoje temos dicas de beleza, gente, olha só, dicas sobre hidratação capilar, tendências, enfim. Nós estamos recebendo o William, cabeleireiro, daqui a pouquinho ele vai estar conosco, já está aqui no estúdio do Muito Mais. Vai rolar um bate-papo bem bacana. Inclusive, assim, como eu falei, tem todas as dúvidas que vocês tenham, pode mandar para cá para participar com a gente. Ele está junto, inclusive, com a Michele Marques, que será a nossa modelo hoje, Michele? Olha, a esposa vem junto, vai ser modelo. Gente, olha só, antes de iniciar o bate-papo com a doutora Isadora, deixa eu fazer uma... Amanhã tem cozinha, né, Biel? Música ao vivo? Semana que vem a gente vai ter cozinha? Olha só, cozinha de Páscoa. Hoje pela manhã, uma senhora, dona Adélia, ela conversando comigo, ela falou, Ju, se tem uma coisa que eu amo lá no Muito Mais da Panorama, ela falou, Muito Mais da Panorama, é a cozinha, dona Adélia. E aí eu fui perguntar, ela não tem WhatsApp, gente, a mulher não... Eu falei, meu Deus, não tem. E aí conversando, peguei o telefone dela, da casa dela, mas achei legal que ela falou uma coisa, ela disse assim, ô Juliana, por que vocês não fazem um concurso? Eu disse, meu Deus, que concurso, o Biel vai adorar. Um concurso, ela deu a ideia, Biel. Mas assim, vamos voltar no que eu ia comentar com vocês. Para você que está me acompanhando e quer participar aqui do Muito Mais com o Jupavan da nossa cozinha, você pode entrar em contato com a gente. A Páscoa está chegando, tem muita gente que quer ganhar uma graninha extra, prepara as sobremesas, pratos, enfim. Se você quer compartilhar com todos que assistem Muito Mais com o Jupavan a sua receita de família, ou então alavancar os seus negócios, você é empreendedor, empreendedor, entre em contato com a gente aqui no 33601101. Será um prazer enorme te receber aqui no programa, tanto na cozinha para preparar uma receita, como também em algum artesanato agora para a Páscoa. E eu quero fazer um pedido para você. Você conhece alguém que prepara aquelas cestinhas de Páscoa? Quem ganhava cestinha quando era pequena aqui? Gente, eu amava. Você conhece alguém que prepara aquelas cestinhas de Páscoa? Entre em contato com a gente no 33601101 para participar com artesanato, com culinária, enfim. Tá bom, minha gente? E semana que vem tem cozinha. 2 de Páscoa?
Ah, vamos ter a semana toda. Tá bom? Combinado. Tá bom. Não, mas tem Páscoa também no equilíbrio? Não tem? Eu, semana passada nós trouxemos de funcional. Tudo é equilíbrio, Biel. Tudo é equilíbrio. Doutora, tudo bom, doutora Isadora? Bom dia, Juliana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar sobre uma das minhas paixões, que é a nefrologia, né? E eu acredito que é muito importante a gente prevenir através do conhecimento. Então, gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês também. Eu ia falar agora, conhecimento. Isso vem ao encontro da prevenção que nós precisamos abordar, das informações que a gente precisa realmente compartilhar com todos, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã e a doença renal, ela é uma doença silenciosa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância de falarmos do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim, ele foi instituído no ano de 2006, justamente para lembrar as pessoas, lembrar a sociedade dessa doença que é uma doença silenciosa. Por se tratar de uma doença silenciosa, muitas vezes ela é pouco conhecida. A própria especialidade da nefrologia é uma especialidade nova no Brasil e no mundo, né? A primeira sessão de hemodiálise no Brasil foi feita no ano de 1949. Se a gente pensar em medicina, isso é muito recente, né? Sim. Então, é uma doença que é ampla, ela é pouco conhecida, é silenciosa e por isso é tão importante ter esse espaço de divulgação, né? Para as pessoas poderem se prevenir. Eu estava olhando aqui, a doença renal crônica, ela atinge hoje cerca de 23 milhões de brasileiros e até 2040 pode ser a quinta maior causa de morte. E 10% da população brasileira tem algum tipo de doença nos rins. São dados realmente que chocam, né? E que apesar de falarmos aqui no início que é uma doença silenciosa, mas olha só, atinge cerca de 23 milhões de brasileiros e até 2040 pode ser a quinta maior causa de morte. Ou seja, a informação, ela precisa ser levada o mais rápido possível para que alguns sintomas iniciais, que inclusive gostaria que você falasse quais seriam, eles possam realmente trazer o start da pessoa procurar um médico na hora certa, né? Exatamente. É uma doença, então, apesar de não ser tão conhecida, ela é bastante prevalente, né? E a prevalência dela está aumentando, por quê? Porque as maiores causas de doença renal crônica são a hipertensão e diabetes, especialmente a hipertensão. Então, a hipertensão, esse número de hipertensos, ele vem aumentando, tanto no Brasil quanto no mundo. Os casos de diabetes também, a má qualidade de vida, obesidade, sedentarismo, tabagismo, isso que você estava falando agora no começo do programa, né, sobre saúde, qualidade de vida, são fatores diretos que podem nos ajudar a prevenir a doença renal. E quais seriam os principais sintomas que as pessoas precisam ficar atentas a realmente procurar um médico? Bom, como a gente estava falando e você mesmo colocou, é uma doença silenciosa. Então, o início dela, ele é assintomático. Onde a gente tem que prestar atenção, onde a gente tem que procurar, né, o nefrologista ou o seu médico clínico para fazer uma avaliação de doença renal. A gente precisa se atentar aos fatores de risco. Então, quem tem o fator de risco como pressão alta, como diabetes, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, história familiar, já tem na família casos de doença renal, uso crônico ou uso constante de medicações chamadas anti-inflamatórios, aquele remedinho que a gente usa para dorzinha nas costas, para dorzinha no pescoço. Se a gente usa isso com uma frequência associada a esses outros fatores de risco, a gente aumenta a possibilidade de ter a doença renal. Como que a gente faz então, né? Principalmente falando dessas pessoas que têm um fator de risco maior, é fazer o seu check-up anual, né? E nesse check-up anual, o que a gente faz para avaliar a função renal? É um exame simples e muito fácil. É um exame de sangue chamado creatinina. Então, fazendo a dosagem da creatinina no sangue, eu já posso detectar antes de aparecer qualquer sintomatologia, de maneira precoce, se eu já tenho algum grau de lesão renal ou não. Por isso que a campanha desse ano do Dia Mundial do Rim é Saúde para os Rins e Exame de Creatinina para todos. E como que consegue, ali tem o exame, né, que faz, aí você recebe o diagnóstico,
Quais são os tipos de tratamento? Bom, a doença renal, o tratamento dela, como é uma doença crônica, o tratamento é contenção de danos. Tá? Então, quando a pessoa tem uma doença crônica, como a doença renal, infelizmente ela não tem cura. A gente faz uma contenção de danos, contendo esses fatores de risco que a gente já mencionou aqui. A gente pode regredir quando já existe um grau um pouco mais avançado de disfunção renal. Eu posso voltar um pouco, eu posso melhorar essa condição renal? Sim, eu posso melhorar a condição renal. Controlando a pressão, controlando o diabetes, perdendo peso, e a dieta mais saudável possível é um fator importantíssimo que contribui para o tratamento da doença renal. É muito importante, eu diria que é o pilar praticamente fundamental. E a ingestão de líquido, né? A gente não pode esquecer da ingestão de líquido, e quando a gente fala líquido, hidratação para os rins é sinônimo de água. É sempre aquela coisa, né? Toma bastante água para os rins, sempre mantenha hidratado. E quando dá aquela dor renal, gente, que ela age dentro realmente ali dos rins, parece até que tem até a expulsão, né, que fala, né? Como é que funciona isso? Então, a dor renal, ela não costuma estar relacionada aos quadros de insuficiência renal, de falha de funcionamento dos rins. Quando acontece aquela dor lombar que está relacionada ao rim, né, a dor renal, como você colocou, na grande maioria das vezes são casos de cálculo renal ou casos de infecção renal, que a gente chama de pielonefrite. São situações que podem ter uma severidade, né? Algumas vezes já escutamos até na mídia falar sobre isso, né? De pessoas jovens que acabaram falecendo de pielonefrite aguda, né? Que é uma infecção muito séria nos rins. Então, as duas maiores causas de dor renal seriam o cálculo renal, e aí quando você fala da expulsão, é aquela pedrinha que está se mexendo do rim querendo sair, porque ela já está querendo sair. Se ela está paradinha lá no rim, ela não vai doer, mas se ela se mexer querendo sair, é onde ela causa a cólica, né? A famosa cólica renal. E a segunda seriam as infecções renais, que seriam as pielonefrites. Mas aí para chegar nesse grau é porque já está um bom tempo tendo alguma evolução e não procurou um médico, ou já começa... A dor renal, quando ela aparece, né, ela normalmente aparece de maneira súbita, a não ser que a pessoa já tenha algum histórico, já conhecia que tinha o problema, né? Mas ela aparece de surpresa mesmo, tá? Então a pedra ela se formou, digamos assim, ela tá lá quietinha, e aí um belo dia ela resolveu se mexer e na hora já dá aquela dor bastante forte. E como que forma essa pedra? A pedra ela é formada através da cristalização da urina. Então, a urina ela forma cristais. Quando esses cristais passam do ponto que a gente fala, aumenta a cristalização, é onde forma o cálculo renal. E aí existem possibilidades de aumentar essa cristalização para formar os cálculos renais. Por exemplo, história familiar positiva é muito importante, né? O cristalzinho passou do ponto, né, e virou uma pedra. Então, a história familiar é importantíssimo. E a alimentação, né? Excesso de sal, pouca água, ou algumas alterações aí que são do próprio organismo. Se essa pessoa tem repetidas pedras nos rins, repetidos episódios de cálculo renal, ela pode ter uma alteração que aí é feita uma investigação. Mas a gente tem que lembrar sempre da história familiar e no caso dos cálculos renais, muito sal e pouca água. Gente, eu encontrei faz uns 15, 20 dias atrás no mercado um casal conhecido meu e ele estava se contorcendo. E eu na hora ainda falei, será que não é apendicite? A pessoa, né, querendo dar um diagnóstico assim, olhando. E ela, não sei, ele tá com uma dor desde ontem à noite, enfim. Esse homem, ele começou a gritar de um jeito, ele correu pro carro e deixou ela lá. Resumindo a situação, à noite eu fui conversar com ela, chamei ela no WhatsApp perguntando o que tinha acontecido. Ela falou, Ju, ele tava com pedra no rim, ele tá no hospital. A dor veio do nada. A dor renal, ela vem do nada, do nada. E é uma dor de forte intensidade, Sim, né? Ele gritava e aquilo me assustou. Eu pensei que podia ser apendicite ou alguma outra coisa, enfim. Ele correu para o hospital e era pedra no rim.
E ela é considerada uma emergência, né? Quando chega no pronto-socorro uma pessoa com cólica renal, ela é uma urgência, né? Porque a dor é de forte intensidade mesmo. Meu Deus. Agora, quanto à disfunção renal, a falta de funcionamento dos rins, essa ela não avisa de jeito nenhum. Ela é bem silenciosa. Silenciosa. Tem pergunta na tela? Coloca lá pra gente, vamos ver. Quem que mandou perguntinha? A Gláucia de Camboriú. Doutora, bom dia. Como a falta de hidratação vai progredindo para problemas renais? Tenho muita dificuldade de beber água e já tive pedra nos rins. Oi, Gláucia, obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta bem importante, né? Justamente pela questão da hidratação. A falta de hidratação, ela pode contribuir para a insuficiência renal de algumas maneiras. Como você falou, o início seriam as pedras nos rins de repetição. Quando existem muitos episódios de cálculo renal de repetição, eles vão machucando o rim. Então, com o passar dos anos, isso pode causar, uma alteração de função renal. Falta de água pode aumentar a chance de infecções urinárias. As infecções urinárias de repetição podem causar pequenas cicatrizes nos rins. Cada cicatriz dessa é como se um pedacinho do rim fosse queimado. Uma partezinha que funciona foi lá e queimou. Queimou. Então, com o passar do tempo, isso também pode levar à disfunção renal. E a terceira e maior importante, a falta de hidratação nos rins, o rim ele começa a diminuir de tamanho. Também com o passar dos anos, isso não é da noite para o dia, mas é como se ele fosse murchando. Entendi. Isso é muito comum com os idosos. Né? Então, quando chega num estágio da vida, é lógico que os órgãos da gente, eles também vão passando os anos e eles vão envelhecendo junto com a gente, mas aquele idoso que teve uma história no passado de que não gostava de tomar muita água, não conseguia tomar muita água, ele tem um rim menorzinho, ele já tem um rim mais murcho. E isso é um sinal, né, de que já há uma alteração de função. Olha só. Tem mais perguntinha? Coloca lá. Deixa eu ver. Vamos ver. Henrique de Itajaí. Bom dia. Como a alimentação influencia na progressão de doenças renais? Quais são os alimentos e quais são os alimentos dispensáveis? A alimentação, ela está relacionada justamente à saúde, né? Então, a gente pensa em alimentos que não vão te trazer uma boa qualidade de vida e que não vão te trazer saúde, que podem aumentar a chance de hipertensão, por exemplo, de diabetes ou de aumento de peso, tá? Todos esses tipos de alimento, eles podem, com o acúmulo, né, podem Sim. causar uma alteração de função renal. Quais são os maiores vilões dos rins, digamos assim, né? São os ultraprocessados, né, pelo excesso de sódio, pelo excesso de conservantes, né? Os conservantes, além de ter muito sódio, eles têm uma substância chamada fósforo, isso também não é muito legal para os rins, digamos assim. Os refrigerantes, e aí quando a gente fala dos refrigerantes, o que é o maior vilão de todos é o mais famoso, né? Que é o que todo mundo gosta, que é a Coca-Cola, né? Também pela presença do ácido fosfórico. Os refrigerantes, quando eles estão em excesso, eles diminuem uma substância no nosso organismo chamada citrato, e o citrato é muito nosso amigo. Então, quando o refrigerante ele diminui o citrato, ele aumenta a chance de formar cálculo renal, tá? Então, a questão da alimentação é nesse sentido, tá? A gente procura ter uma alimentação, então, mais saudável possível para aquelas pessoas que já têm uma alteração de função renal, que já têm algum estágio de doença renal crônica, inclusive, daí é uma questão, né, que é hoje falada amplamente, em reduzir o consumo de carne vermelha. Olha só. A carne vermelha, naqueles que já têm uma disfunção renal, já ouvi né, eu sempre pergunto às vezes para os pacientes assim, você é gaúcho, né? É muito churrasqueiro, porque diminuir. Às vezes é mudar completamente o hábito, né? O paladar da pessoa. A carne vermelha, ela pode piorar, sim, a disfunção renal naqueles que já têm uma alteração, né? Uma predisposição e já tem uma alteração. Mas também o povo coloca lá aquele sal tudo na carne, é óbvio que... E tudo está relacionado ao bom senso,
E a quantidade também, né, gente? Não assim, proibido. Não é proibido. Eu acho que a gente tem que ter sempre o bom senso e respeitar a diversidade dos alimentos e a quantidade daquilo que a gente está comendo também. Toma bastante água. E toma bastante água. Não coloca muito sal. Que foi? Tu coloca muito... Ah, tá. Mais uma pergunta. Tu levantou o dedo. Mais uma perguntinha. Coloca lá na tela, por favor. Vamos ver. Patrícia, lá da Grande Florianópolis. Qual é a diferença entre insuficiência renal aguda e crônica? E como melhorar o convívio com a insuficiência renal? Bom, Patrícia, a insuficiência renal crônica é a perda progressiva e lenta da função renal. No caso da insuficiência renal aguda, é aquela pessoa que não tinha nenhum problema inicial, ela estava bem e teve uma condição muito grave. Vamos usar exemplos recentes disso, tá? Que estão fresquinhos na nossa memória por situações desagradáveis. Por exemplo, uma forma de Covid muito grave, né? Ou um caso de dengue hemorrágica, né? Tudo aquilo que nos causa uma infecção muito severa no organismo pode levar à insuficiência renal aguda. Ontem eu estava bem, hoje eu estava muito ruim, tive uma infecção muito grave, precisei ficar internado. E aí o rim para de funcionar de uma hora para outra? Sim, nesses casos de infecções mais graves, sim. E eu estava olhando, gente, cerca de 27 mil pessoas no Brasil acabam morrendo antes de ter acesso à diálise e ao transplante. E isso daí, eu falo isso porque eu já conheci, enfim, uma pessoa que veio a falecer em função disso há muitos anos atrás. E ela, apesar de de ter se cuidado, começado a cuidar, a partir do momento que começou realmente a ver que o negócio estava, né, ficando grave, e foi bem como tu falou, começou de uma forma extremamente silenciosa. E era uma pessoa que tinha uma alimentação muito boa, porém tinha predisposição em função de algumas outras questões da sua saúde que ela foi descobrindo com um determinado momento. Então é importante, né? Por que a Juliana tocou nesse assunto? Eu sei que é pesado, mas a gente precisa falar, né? Por isso que a informação é muito importante para de fato ajudar na prevenção. A partir do momento que você sentir algo de diferente, procure um médico. Esse negócio de você ficar se automedicando pode complicar em outras patologias, surgir outras patologias. Às vezes você tem alguma coisa e acaba piorando. Como tu falou da questão da Covid, quantas pessoas, quando pegaram o Covid, começaram a desenvolver algumas situações que elas tinham. Outra situação, sempre se hidratar, tomar muita água, muita água. Eu confesso para vocês, eu não era de me hidratar, eu não era de tomar muita água. E eu comecei a perceber que isso faz uma diferença absurda na nossa vida. E cuidar mesmo da alimentação. Não precisa ser aquela coisa muito regrada de alimentação acessada, porque ninguém tem essa paciência e eu sei. Mas o cuidado, trazer o equilíbrio, assim como a doutora estava falando, é primordial. A doutora Isadora deixou bem claro. Na questão da carne, não é que é proibido, mas você tem que saber dosar, tem que ter a questão do equilíbrio, a questão do sal, entre tantas outras opções de alimento que a gente tem. Por isso que é importante sempre estar munido de muita informação, cuidar do nosso bem mais precioso que é a nossa saúde e qualquer eventualidade, qualquer ponto de alerta, procurar um médico. A Patrícia, ela até, o complemento da pergunta dela foi a questão sobre como conviver com a insuficiência renal, né? É uma pergunta difícil, né, Patrícia? Porque depende também do grau de insuficiência renal que essa pessoa já apresenta. Então, quanto mais cedo for esse diagnóstico, mais disponibilidade ela tem de tentar regredir ao máximo, né, esse quadro, como a gente comentou, e de ter um pouco mais de liberdade para fazer as suas escolhas, especialmente as suas escolhas alimentares, oportunidades de tratamento. Quanto mais avançada a insuficiência renal, mais difícil realmente fica porque as restrições elas acabam sendo maiores, né? Então, o foco na prevenção e ter esse diagnóstico precoce é muito importante para a gente levar uma vida boa também, né? Buscar ter qualidade de vida mesmo com a doença. Obrigada, viu, doutora? Nossa, eu que agradeço a todos vocês. Adorei o bate-papo, muita informação, inclusive esse bate-papo você acompanha no final desta tarde na nossa reprise. Biel, eu vou te trazer uma dica. Vamos colocar esse assunto lá nas redes sociais do Instagram, de uma forma bem detalhada, todas as informações que a doutora falou, até porque é importante para quem nos acompanha aqui através da tela da TV, mas também pelas redes sociais.
Nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho. No próximo bloco tem muito mais para vocês.